Boa noite. Essa é a apresentação do TCC A Volta à Escola Clássica. Eu sou Moisés Lopes Frois, aluno do IFE Sul de Minas, campus Monte Sião, orientado pelo professor Renato Bastos. Introdução. Diante do atual cenário da educação brasileira, seu ponto máximo de decadência, desde a fundação do país, muitos se perguntam qual seria a solução para trazer de volta a relevância acadêmica e a alta cultura que já possuímos um dia. Solução. Uma das soluções propostas para melhorar a educação do nosso país vem da Dorothy Sayers. Na verdade, ela fez essa proposta durante o pós-guerra na Inglaterra, e apesar dela estar cética quanto à atenção que os pais, os professores, os políticos dariam à sua ideia, ela não se intimidou e mesmo assim apontou o método clássico, ou as 7 artes liberais, que é um método medieval, como a solução para revitalizar a educação britânica, e também para explicar vários erros cometidos pelas escolas modernas. E de onde vem o método clássico? Bem, como um conjunto de 7 artes, ele surge pela primeira vez no século II d.C., na Alexandria, na Didascaleion, que era uma escola cristã, e acredita-se que ela tenha sido fundada pelo próprio apóstolo Marcos. Foram lá que as artes que já existiam separadamente se reuniram pela primeira vez. Com o passar dos séculos, foram se aperfeiçoando as artes até que, no ano 800 d.C., ela ganha finalmente o nome de 7 artes liberais. E elas continuam esse processo de aprimoramento até a Idade Média. Como sinal de eficiência, o método formou diversos filósofos, mesmo antes delas serem reunidas como 7 artes, e também depois, pessoas memoráveis, e o mais importante, segundo a Joseph, é que ela originou a civilização mais poderosa de toda a história humana, que é a cristã ocidental. Verdade. A verdade não é relativa. Então, bem, se essas artes são tão incríveis, tão poderosas, por que é que elas foram esquecidas ou elas desapareceram ao longo dos anos? Acontece que no século XIV, com o surgimento do Renascimento, o homem deixa de buscar a verdade absoluta. Seus estudos deixam de ser pela busca desse ideal que talvez fosse inalcançável e passa a ser o próprio homem. Então, como o homem é o foco agora, e não mais o conhecimento pelo conhecimento, a sabedoria pela sabedoria, ele passa a estudar apenas o que lhe é conveniente, apenas aquilo que ele vai usar na sua profissão, na sua carreira, na sua função social. Então, isso leva ao decair da educação ao longo dos próximos séculos até a atualidade. Relativismo. O relativismo ele encerra a busca pela verdade absoluta, que os sábios, os acadêmicos clássicos tanto almejavam alcançar. Com o fim dessa busca pela verdade absoluta, passa a acreditar-se em várias verdades. Então, cada homem passa a ter a sua própria verdade, cada homem passa a ter o seu próprio norte, as suas próprias ideias de certo, de errado, de bom e de mal. E com isso ele perde a razão. Gera desentendimentos, gera revoluções, guerras. E sem esse norte, sem essa verdade absoluta, sem essa busca eterna pela razão, pelo aprimoramento da sua sabedoria, dos seus conhecimentos, o homem fica fadado a viver como selvagem. Ressurreição. A ressurreição das artes. Vendo como que a falta dessa busca, a falta da moralidade, a falta da razão causa no homem, então a gente vê a importância de se retornar, de se dar
dar um passo atrás, como diria a própria Dorothy, que é voltar aos métodos. Então, admitir o erro e retornar para os métodos mais antigos. No caso das 7 artes liberais, a primeira coisa que a gente tem que saber sobre elas é que elas são divididas em 2 grupos. Nós temos o Trivium, que é composto por 3 das artes, e ele é ligado à mente. Enquanto que o Quadrivium tem as 4 artes restantes, e são mais ligados à matéria, conhecimento. Diferente das disciplinas e da escola moderna, onde o aluno ele já recebe o conhecimento pronto, ele já recebe aquilo como verdade, ou seja, algum cientista descobriu, então você tem que simplesmente aceitar que aquilo é daquela forma. As artes liberais primeiro ensinam o aluno a buscar o seu próprio conhecimento, ou seja, as artes liberais dão ao aluno ferramentas para ensiná-lo a chegar ao conhecimento, a analisar o conhecimento. Dessa forma, ele não só fica dependente de descobertas alheias, como ele pode estudar por conta própria, sem ser necessário depender sempre de um professor, de um tutor, de um mestre. Então, a partir de determinado momento, o aluno fica autossuficiente em seus estudos, coisa que as escolas modernas não têm conseguido fazer. Aplicação. A aplicação na atualidade. Então, como a gente viu, o Trivium, o seu objetivo é dar ao aluno as ferramentas necessárias para que ele aprenda. Ou seja, dar a ele a independência e a capacidade de estudar por conta própria, de aprender por conta própria e não ficar dependendo de uma escola, de um professor, de um governo para lhe dar a educação. Ele vai alcançar isso a partir de determinado momento sozinho. Então, o Trivium ele seria um substituto para o que nós conhecemos como ensino fundamental e talvez até parte do ensino médio, porque seria os conhecimentos necessários para que daquele ponto em diante ele siga o seu próprio caminho. Então, é um conhecimento básico que todos precisam ter e que a partir dele cada um segue a sua própria vida, vai estudar aquilo que mais lhe interessa. Então nós temos a primeira arte, que é a gramática. A gramática é a arte que permite ao aluno entender os símbolos que transmitem as informações. Ou seja, ele vai aprender a ler, a escrever e a interpretar. Não apenas isso, mas ele vai decorar informações. Então é aquele momento em que ele vai memorizar muitas coisas, então por isso muitas datas, muitos nomes. Por isso que ele é indicado para que comece quando o aluno quando a criança, aliás, estiver na fase do papagaio, que é aquela fase que a criança gosta de repetir muito o que ela aprende, que ela gosta de contar para todo mundo o que ela aprendeu, então vai ficar mais fácil para ela memorizar. Ainda segundo a Dorothy, apesar dela ser britânica, ela indica que o primeiro passo na gramática seja o estudo do latim. Uma vez aprendido o latim, a criança vai ter facilidade para aprender outras línguas, tanto de origem latina quanto de outras origens. Já na lógica, ela é usada para entender como um conhecimento funciona. Ou seja, na gramática você consegue receber o conhecimento, mas você ainda não sabe como que aquele conhecimento funciona. Então você simplesmente decorou a informação. Agora você vai aprender a usar a informação. Então é indicado para a fase da criança que é chamada de arrogante, que é a fase que a criança gosta de questionar, que gosta de perguntar, a famosa fase dos porquês, que ela quer saber o porquê de tudo. Ou seja, ela quer saber a lógica por trás de tudo. Então, já que a criança ela tem essa vontade natural de aprender a lógica de tudo, por que não ensinar a ela a lógica do máximo de conhecimentos possíveis? Tudo isso em formas de debates, para que elas já se acostumem ao confronto de argumentos, para que elas comecem a entender quando um argumento tem sentido lógico e quando um argumento não tem um sentido lógico. A terceira e a última
arte do Trivium é a retórica. Então esse é o momento que de fato a criança ou o aluno vai entender e vai saber perceber quando um determinado conhecimento é verdadeiro, ou seja, se ele segue as regras da lógica, as regras da gramática, ou se ele é falacioso. Além disso, o aluno também vai aprender a falar, a se expressar, a se apresentar diante das pessoas e a transmitir os conhecimentos que ele já adquiriu até esse momento. Ou seja, além de aprender a aprender, ele também vai aprender a ensinar nesse momento. E é indicado para a fase do poeta, que é o início da adolescência, quando geralmente a criança, o pré-adolescente, ele fica mais introvertido, mais fechado, ele se acha incompreendido, ele está numa etapa final ali de montar a sua própria personalidade. E nesse momento também, como ele já adquiriu muito conhecimento e já o analisou através da lógica, o programa fica mais aberto, porque as disciplinas elas começam a se misturar mais. Ele vê que não existe conhecimentos separados, que por exemplo, você não pode aprender física sem aprender matemática, mas você também não aprende matemática se você não souber ler. Então você precisa do português e por aí vai, não tem como existir uma disciplina a par da outra. Então os conhecimentos e as aulas são muito misturadas nesse momento. Há um diálogo maior entre todas as disciplinas. Bem, fechando o Trivium, nós temos a primeira arte do Quadrivium, que agora a gente entra nas artes mais materiais. E a aritmética seria então a base da matemática, a matemática mais abstrata, que trata dos números em repouso. Em seguida, nós temos a música. A música, além de ensinar sobre música, sobre os princípios musicais, ela também vai ser uma forma prática da aritmética, ou seja, o que ele aprendeu na teoria da aritmética, ele vai aplicar na música. Então, com tempo, compassos, ritmo, toda a matemática da aritmética se vê presente de forma prática na música. Em seguida, nós temos a geometria. Semelhante à aritmética, a geometria também vai ser uma disciplina ou uma arte mais voltada à teoria. Então ele vai estudar grandezas em repouso e estáticas. Então seria mais ou menos a base de uma física, por assim dizer, que vai ser, por sua vez, complementada com a astronomia, que forma o par. Então a geometria é a parte mais teórica, a astronomia vai ser a parte mais prática, onde ele vai ver as grandezas realmente em movimento. E ele vai ver tudo que ele aprendeu na geometria funcionando no universo. Bem, dando uma pincelada nas 7 artes liberais de maneira bem rápida, nós vemos então que se o Trivium é o ensino fundamental e parte do ensino médio, o Quadrivium então seria parte do ensino médio e parte do ensino superior que nós temos hoje. Então, quando o aluno iniciasse o ensino superior, ou ele já saberia o Quadrivium, ou ele poderia ainda estar estudando o Quadrivium, e em seguida seriam adicionadas as disciplinas da sua área específica. Então, se ele for para a medicina, fechando o Quadrivium, ele entra nas disciplinas voltadas para a parte médica. Se ele for um advogado, ele vai entrar nas disciplinas voltadas ao direito e por aí vai, mas todos os alunos teriam que passar obrigatoriamente pelo Trivium e pelo Quadrivium antes de ascender ao ensino superior. Conclusão. Bem, esse novo método, se é que dá para chamar de novo, já que ele já é milenar, ele já foi testado, ele já demonstrou ser capaz de formar pessoas ilustres e de vasto conhecimento e não apenas especialistas em uma determinada área. Ele é de baixo custo, de aplicação relativamente fácil, ou seja, ele vai depender apenas do estudo e do conhecimento dos professores.
ele não precisa de nenhum grande investimento, ele não precisa de tecnologia de ponta, ele não precisa de nenhuma infraestrutura gigantesca. É algo relativamente simples de ser usado. E por isso ele parece ser uma ótima solução para o nosso país. Porque você pode investir nisso, usar, testar, e se, na pior das hipóteses, o método não gerar os frutos que são esperados do seu histórico, bem, não vai ter gerado também nenhum gasto. Porém, um dos maiores obstáculos que existe é justamente o preconceito e o desconhecimento. Tanto os professores quanto os políticos ou os pais dos alunos, os próprios alunos quanto já adultos, eles desconhecem esse método. Ou eles acham que por ser um método antigo ele já está ultrapassado e que não merece ser estudado, não merece ser analisado, não merece ser testado de novo na atualidade. E com isso acaba se perdendo a oportunidade de às vezes conseguir melhores resultados com o método mais antigo ou o método clássico, e se insiste demais em métodos modernos que já faz aí alguns anos ou décadas que não têm mostrado um avanço na qualidade da educação. Bem, então a melhor forma de começar a se aplicar esse método da educação é justamente um passo de cada vez, um professor de cada vez. Então, vemos que alguns professores já estão estudando isso, a gente vê que já há na internet grupos de professores tentando dar aula para alunos adultos, utilizando esse método. Então, o método de aplicação é justamente cada professor ir usando ele em suas turmas, em seus cursos, nas suas aulas particulares, para que aos poucos os resultados vão aparecendo, e quanto mais resultados positivos, mais curiosidade vai gerar em outros professores, em outros alunos, em outros pais, em outros políticos, e talvez o método ganhando mais notoriedade, a gente possa recolocar ou trazer de volta a educação e a cultura para o nosso país, principalmente a alta cultura. Em seguida nós temos as referências. Muito obrigado a todos que assistiram a apresentação. Espero que tenha trazido um pouco mais de conhecimento sobre a escola clássica e as 7 artes liberais. Apesar de curta a apresentação, espero que tenha gerado ao menos curiosidade por parte dos professores e dos alunos para conhecer mais, estudar mais sobre esse método, quem sabe experimentar, ver se podemos trazer resultados melhores para a educação. Muito obrigado a todos.